O vento do Atlântico cortava a névoa da manhã quando um sedã prateado parou no portão principal da base de apoio naval Sentinel Harbor. Os refletores zumbiam, capturando o azul pálido nos olhos da mulher, enquanto ela descia do carro uma das mãos, segurando a alça de uma bolsa pesada. Ela usava jeans, um moletom azul marinho desbotado e botas marcadas por muitos quilômetros. Nada que parecesse oficial, nada que chamasse atenção. O guarda na guarita nem se levantou. Pegou o documento dela, olhou o nome e a liberou sem pensar duas vezes. Atrás dele, 2 fuzileiros se encostavam na barreira de concreto, bebendo café e trocando piadas. Outra transferência da logística, disse um deles com um sorriso enviesado. Tomara que arquive mais rápido que a última. Risos ficaram para trás enquanto ela atravessava o portão da base, o vento empurrando mechas de cabelo sobre seu rosto. Ela não respondeu, nem olhou para trás. Apenas continuou andando, os olhos analisando cada detalhe como alguém que fazia inventário de um mundo que já conhecia bem demais. Ninguém ali sabia a verdade. A novata não era uma escriturária. Ela era a contra-almirante Leah Monroe, nova comandante de Sentinel Harbor. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever para nunca perder essas histórias reais de coragem e diga nos comentários de onde você está assistindo hoje. Leah Monroe vestira um uniforme por mais da metade de sua vida. Mas naquela manhã, entrou em Sentinel Harbor parecendo apenas uma viajante cansada. Jeans, moletom desbotado e uma única bolsa que carregava menos de 1/4 do que ela havia recebido ao longo dos anos. O resto permanecia trancado em uma pequena caixa em seus aposentos em Norfolk. Medalhas, elogios, placas com seu nome gravado em latão. Provas de noites que ela não gostava de lembrar. Contra-almirante Leah Monroe, a almirante mais jovem da história da frota. A oficial que guiara um grupo de ataque por um estreito ponto de estrangulamento no Golfo Pérsico sob fogo inimigo e trouxe todos os navios de volta. A estrategista cujos planos no Pacífico transformaram o que deveriam ter sido desastres em vitórias silenciosas e classificadas. Salas inteiras de oficiais superiores conheciam seu nome. Marinheiros em navios distantes contavam histórias sobre ela como se fosse uma tempestade que passara deixando o mar mais calmo atrás de si. Nada disso estava escrito no simples crachá plástico preso ao seu moletom agora. Transferência administrativa, dizia. Ela mesma escolhera essas palavras. O sedã que a deixara desapareceu pela estrada principal. Leah caminhou sozinha pela calçada ao longo da cerca de arame. O vento do mar carregava o tilintar distante de metal vindo do estaleiro. Ela passou por um grupo de marinheiros juniores reunidos perto de uma área de fumantes. Um deles levantou o olhar, não viu o uniforme e olhou direto através dela. Ótimo, ela pensou. Exatamente do que eu preciso. O prédio da sede erguia-se à frente dela, quadrado cinzento com portas de vidro que mal brilhavam. Lá dentro, o saguão zumbia com telefones, impressoras e aquele leve incômodo das luzes fluorescentes. Uma televisão no canto passava um vídeo antigo de treinamento. Ninguém assistia. Ela se aproximou da recepção e deslizou suas ordens pela bancada. O marinheiro atrás do computador não parecia ter mais de 20 anos. Seu crachá dizia Harris. Ele tinha olheiras profundas, uma lata de energético meio vazia ao lado do teclado e uma pilha de formulários que pareciam estar lá desde o mês passado. Senhora, disse ele, ainda digitando. Transferência de Norfolk. Disse baixinho. Apoio administrativo. Apresentando-me conforme as ordens. Certo, murmurou ele. Certo, certo, certo. Ele folheou as ordens, os olhos passando rapidamente pelo nome dela sem parar. A linha do almirante, os códigos de classificação e o trajeto de encaminhamento pelo alto comando haviam sido limpos até virar algo mais simples antes de ela partir. Algumas mãos confiáveis em Washington haviam ajudado com isso. O que restou parecia uma transferência rotineira de posto para uma oficial mediana que ninguém conhecia. Harris clicou em algumas telas e então pegou o telefone. Aqui é do escritório do Rains,
A transferência nova já chegou. Isso. O crachá administrativo dela está processado. Quer que eu envie agora? Beleza. Ele desligou, entregou um cartão de acesso à base e apontou com o queixo para o corredor terceiro andar. Escritório do Tenente-Coronel David Rhines. Final do corredor, porta à direita. Ele vai colocar você no sistema. Obrigada, disse Leah. Ele apenas assentiu distraído, já atendendo outra ligação quando ela se afastou. O elevador subiu rangendo. Leah observou seu reflexo nas portas metálicas. Sem insígnias, sem posto nos ombros, apenas o rosto silencioso de uma mulher, no fim dos 30, que passara noites demais em centros de comando, iluminados por lâmpadas vermelhas de emergência, ouvindo rádios silenciarem e esperando descobrir qual voz não voltaria. Mais de uma vez, ela pensara que essas experiências eram o único peso real que carregava. As estrelas que vieram depois só tornaram mais difícil esquecer. As portas do elevador se abriram no terceiro andar. Um corredor longo se estendia à frente, ladeado por portas e quadros de cortiça, cobertos por panfletos desatualizados. Um cartaz anunciava uma corrida em família que já havia sido adiada 3 vezes. Outro promovia um programa de resiliência que ninguém se preocupou em remover depois que as datas passaram. Ela bateu de leve na última porta. Entre, chamou uma voz plana e ocupada. O tenente-coronel David Rhines estava sentado atrás de uma mesa que parecia afundar lentamente sob o peso do papel. Pilhas de arquivos se inclinavam em direção aos seus cotovelos. Uma caneca de café meio vazia esfriava perto de sua mão direita. A pele sob seus olhos era tão cansada quanto a de Harris lá embaixo, mas sua postura era firme, seu uniforme impecável, suas condecorações perfeitamente alinhadas. Ele não levantou os olhos de imediato. Terminou de assinar o formulário à sua frente, carimbou-o, e só então a olhou. Você é a transferência. Sim, senhor, respondeu Leah. Apoio administrativo, apresentando-me conforme as ordens. Ele analisou a versão de uma página de suas ordens sem atenção real e alcançou outra pasta. Monroe disse em voz alta mais para o papel do que para ela. Certo, Monroe, bem-vinda a Sentinel Harbor. Você vai trabalhar no escritório de logística. Eles precisam de gente mais do que eu. A Major Holloway será sua supervisora direta. Sim, senhor. Familiarizada com o novo sistema de requisições. Ele perguntou ainda sem realmente olhar para ela. Tenho alguma experiência com ele, ela respondeu. Se ele notou algo no tom dela, não demonstrou. Bom, aquilo é uma bagunça, resmungou. Estamos meses atrasados em itens essenciais. O motor pool está furioso, comunicações está meio paralisado, e o comando está no meu pescoço por causa dos índices de prontidão. Você pode começar não desistindo no primeiro mês. Holloway é competente, mas está funcionando no limite. Ela não precisa de mais alguém que desmorone quando os formulários começam a se empilhar. Leah deixou que um sorriso quase invisível tocasse seus lábios. Eu não desisto facilmente, senhor. Dessa vez, ele a olhou diretamente. Por meio segundo, algo como curiosidade brilhou em seus olhos. Mas passou. Logística fica no fim do corredor, sala 23, disse ele. Apresente-se a Major Grace Holloway. Ela mostrará o resto. Ela fez um aceno firme, não o gesto calculado de almirante que usara tantas vezes em salas de guerra, mas um menor, mais anônimo, ajustado ao papel que escolhera. A porta do escritório de logística estava aberta, vozes vazando pelo corredor. Estou dizendo, se não recebermos esses conjuntos de rotores esta semana, o Cole vai pôr fogo nesse lugar, disse alguém. Ele consegue no limite. Outra voz respondeu. Comunicações ligou toda a hora. O Peterson, lá do suprimento, continua dizendo que os carregamentos estão vindo. Acredito quando vir as caixas. Um riso curto ecoou o tipo desgastado. Leah entrou. Filas de mesas ocupavam a sala, cada uma tomada por um especialista de uniforme, ou um funcionário civil, todos com a mesma expressão de esgotamento controlado. Monitores brilhavam com planilhas e sistemas de rastreamento.
Linhas telefônicas piscavam com chamadas em espera. Caixas de formulários não arquivados se acumulavam nas paredes como sacos de areia segurando uma enchente. No centro de tudo estava a Major Grace Holloway, perto dos 40 cabelo, preso em um coque que já tivera dias melhores uniforme passado, mas com olheiras marcadas por noites demais, tentando fazer números teimosos fecharem. Ela segurava um tablet em uma mão e uma pasta na outra, os olhos percorrendo postos de trabalho com intensidade quase sobre-humana. Senhora, disse Leah suavemente. Transferência administrativa. Apresentando-me à senhora. Holloway virou-se, examinou rapidamente as ordens enviadas por Rains e soltou um suspiro. Certo, Monroe. Estamos felizes em ter você. Perdemos 2 pessoas para burnout no mês passado e uma para a promoção. Então considere-se lançada no fundo do poço. De uma mesa perto da janela, um sargento se recostou na cadeira e sorriu. Espero que ela digite mais rápido que a última senhora, disse ele. Ou pelo menos que não chore no banheiro no 3º dia. Alguns colegas riram. Uma funcionária balançou a cabeça não com maldade, mas com o cansaço de quem já vira essa história muitas vezes. Holloway lançou ao sargento um olhar que poderia arrancar tinta de um casco. Sargento Briggs quer assumir a fila de prioridades hoje, ela perguntou. Não, senhora, respondeu ele imediatamente, voltando ao computador. Leah não reagiu. Seu rosto permaneceu neutro, calmo. Já ouvira palavras mais duras arremessadas através de conversas de aço no meio da noite. A diferença era que lá fora, as pessoas que gritavam entendiam o que estava em jogo. Ali, o que viam era frustração vazando em forma de piada, porque ninguém tinha lhes mostrado outra maneira de lidar. Pode começar aqui? Disse Holloway, indicando uma mesa vazia. Entre com esta conta temporária até processarmos suas credenciais. Vamos colocá-la em requisições de entrada e rastreamento de remessas extraviadas. Se vir algo que não faz sentido, marque. Não assuma que é erro seu. A probabilidade é que o erro tenha começado 3 meses atrás. Sim, senhora, respondeu Leah. Ela colocou a bolsa ao lado da cadeira, sentou-se e deixou os dedos repousarem no teclado. A tela acendeu cheia de linhas de números e códigos. Por trás de cada um, havia uma unidade esperando algo essencial para fazer seu trabalho. Ela começou a trabalhar. Não reclamou. Não tentou impressionar ninguém com histórias posto ou comentários inteligentes. Ela ouviu, observou o modo como Holloway se movia pela sala. O jeito como Briggs resmungava quando um formulário voltava. A maneira como uma funcionária civil esfregava as têmporas cada vez que abria um e-mail do setor de suprimentos. Do lado de fora pela janela, ela via o topo dos guindastes no porto. As silhuetas de navios atracados. Veículos parados em um pátio próximo ao pier, alguns sem pneus, outros com capôs abertos ao céu. Reparos atrasados, manutenção adiada. Todos os sintomas da mesma doença. A base tinha escorregado para algo pior do que caos. Tinha escorregado para complacência. Requisições atrasadas, depois atrasadas de novo, até que tarde virou o novo normal. Veículos parados por tanto tempo que ninguém lembrava deles se movendo. Comunicações remendadas só o suficiente para passar nas inspeções. A moral tão baixa que as pessoas pararam de esperar algo melhor. E a liderança tão entorpecida que deixou de perceber que essas expectativas tinham desaparecido. Leah viu isso no modo como as pessoas suspiravam antes de discar um número. No modo como brincavam sobre o sistema como se fosse um padrão climático impossível de mudar. No modo como ninguém olhava para os pôsteres na parede, falando sobre excelência e prontidão. Ela já tinha visto a perda em combate e o peso do comando real. Tinha visto rostos jovens desaparecerem da lista de serviço depois de uma única noite ruim no mar. Tinha guiado navios para o perigo e rezado para que seus cálculos estivessem certos. Carregava esses fantasmas em silêncio como carregava todo o resto. Ali ninguém via nada disso. Para eles, ela era apenas a nova garota em uma mesa bagunçada.
Mais um par de mãos jogado em um problema grande demais para alguém ousar nomear. Leia preferia assim por enquanto. A dignidade silenciosa lhe servia melhor do que a cerimônia. A autoridade oculta dava a ela algo que metal brilhante no colarinho jamais deu. Daquele ponto de observação podia ver as rachaduras exatamente como eram. E se conseguisse vê-las com clareza suficiente, poderia decidir onde começar a quebrar os velhos hábitos, antes que eles quebrassem as pessoas que ainda se importavam. Ao fim da primeira semana, Sentinel Harbor tinha mostrado os dentes de um jeito que nenhuma zona de guerra jamais mostrara. Não era barulhento, não era dramático. Era o desgaste lento de um lugar que esquecera como era esperar algo melhor. Começou em uma sala de conferências apertada com café ruim e ar pior ainda. Ela estava lá para sentar-se silenciosamente no fundo, uma pilha de relatórios de logística numa pasta sobre o colo. Holloway a enviara para observar a reunião de coordenação e tomar notas. Os oficiais ao redor da mesa folheavam suas pastas sem muito entusiasmo. O capitão Aaron Mills, oficial de operações, percorreu a agenda com os olhos e franziu a testa. De novo, com esses novos procedimentos administrativos, resmungou. Toda vez que recebemos um novo lote de escriturários transferidos, toda a programação vira lama. Os outros riram. Eles chegam, reescrevem o fluxo e depois nos abandonam para algum emprego limpinho no quartel-general, disse outro capitão. Enquanto isso, nós ficamos aqui, tentando adivinhar qual formulário usar esta semana. Leah estava sentada contra a parede caneta, suspensa sobre o bloco de notas expressão neutra. Escriturários novos. Ela mesma tinha escrito o rascunho das diretrizes de prontidão pelas quais eles reclamavam em uma sala sem janelas a 5.000 quilômetros dali. Ela tinha defendido linguagem mais simples, prioridades mais claras, menos assinaturas. O que saíra do outro lado depois de comitês, edições e compromissos era mais pesado do que ela gostaria, mas ainda melhor do que o que existia antes, no papel. Naquela sala, as palavras viviam outra vida. Olhem isso, disse Mills batendo numa linha. Novos códigos de prontidão de destacamento. Mais uma ideia brilhante de alguém que nunca teve que mover uma unidade no mundo real. Ele riu, e alguns outros riram junto automaticamente. Era mais fácil zombar de um autor sem rosto do que perguntar por que ninguém daquele nível estava na sala quando o sistema foi redesenhado. O olhar de Leah passou de rosto em rosto, cansados cínicos, não maldosos, não preguiçosos apenas convencidos de que nada do que dissessem mudaria algo acima do próprio contra-cheque. Ela anotou o que reclamavam não para se defender depois, mas para ver onde a realidade no terreno não combinava com as suposições que ela e outros haviam feito no topo. Depois da reunião, ninguém perguntou sua opinião. Ninguém perguntou seu nome. Ela saiu junto com o restante da equipe de apoio. Mais uma figura silenciosa carregando uma pasta que ninguém queria ler. O refeitório ao meio-dia era mais barulhento, mas o roteiro mal mudava. Mesas compridas, linhas de serviço em aço inoxidável. O cheiro de café que tinha ficado tempo demais na placa aquecida. Leah avançou pela fila com a bandeja na mão, ouvindo mais do que falava. Na mesa atrás dela, 2 tenentes em macacões de voo estavam sentados de costas para a janela, as vozes baixas, porém afiadas. Você viu o novo cronograma de exercícios de prontidão, disse um. Quem inventou aquilo nunca tentou coordenar ciclos de sono de tripulação aérea. É o outro bufou. Eu adoraria conhecer o gênio que acha que dá para fazer tudo isso e ainda cumprir horas de voo, janelas de manutenção e inspeções. Deve ser ótimo viver no mundo da teoria. Leah pausou a mão pairando sobre a jarra de café. O cronograma impresso nas mãos deles era uma versão muito modificada da linha do tempo que ela mesma havia diagramado num quadro branco, tentando criar algo que aumentasse a prontidão sem destruir pessoas. Ela serviu meia xícara e seguiu adiante. Eles nunca levantaram os olhos de suas reclamações nem por um segundo, para ver a mulher passando a menos de 1 metro deles,
A mesma mulher que já estivera em um centro de vigilância às 3 da manhã, reescrevendo esses mesmos cronogramas enquanto destroyers navegavam por águas estreitas. Ela se sentou sozinha em uma mesa perto da parede distante, não isolada, apenas fora da corrente de conversa. Garfo em uma mão, caneta na outra, construindo silenciosamente um mapa de uma base que tinha mais frustração do que direção. A constatação voltou com força quando chegou ao motor pool. Holloway lhe entregara uma pilha de requisições que precisavam ser assinadas pessoalmente. Algumas eram rotineiras, outras de alta prioridade. Um pedido destacado 3 vezes em vermelho era para peças que colocariam 3 veículos críticos de volta em operação. Leve isto para o motor pool e veja se consegue alguém para carimbar, dissera Holloway. Se alguém te der trabalho, sorria e espere. O motor pool cheirava a óleo borracha quente e escapamento antigo. Fileiras de veículos enchiam o galpão. Alguns erguidos em plataformas, outros desmontados com os componentes expostos como órgãos sobre bandejas metálicas. O sargento Mor, Riley Cole, estava no centro de tudo, prancheta, em uma mão graxa manchando o antebraço. Ele dava instruções à sua equipe com eficiência incisiva. Leah esperou até ele terminar de repreender um soldado por usar o torque errado antes de se aproximar. Sargento Mor Cole, ela perguntou. Ele olhou para o crachá dela, depois para os formulários na mão dela. Deixe eu adivinhar. Disse mais promessas da logística de que as peças com certeza absolutamente vêm desta vez. Requisições para confirmar. Leah respondeu com calma. Se conseguirmos essas assinaturas, hoje podemos subir no sistema mais rápido. Ele pegou os formulários, analisou os números e bufou. Não vou assinar isso, disse. Vocês escriturários não fazem ideia do que significa quando esses veículos ficam parados. Quer que eu certifique que está tudo bem com peças que não temos só para alguém lá em cima marcar uma caixa e fingir que está resolvido. Empurrou a prancheta de volta para ela. Você parece nova. Uma dica: não toque em veículos da frota com sua papelada até entender o que acontece quando eles não se movem. Novatos não deveriam fechar essas solicitações. Houve alguns sorrisos dos mecânicos próximos. O tipo de sorriso que dizia que eles queriam dizer a mesma coisa fazia semanas. Leah não mudou a expressão. Entendo a preocupação, Sargento Mor, ela disse. Não estou pedindo que certifique nada falso. Estou perguntando o que você precisa ver no papel para que a gente pare de fingir que as peças estão em algum lugar onde elas não estão. Por um momento, os olhos dele se estreitaram como se tentasse decidir se ela era mais um obstáculo ou algo diferente. Precisamos de status real dos pedidos pendentes. Não estimativas otimistas, disse finalmente. Precisamos que alguém pare de deixar o setor de suprimentos marcar coisas como em trânsito por 4 semanas. E precisamos que a liderança entenda que um veículo morto no pátio não é só um número. É uma missão que não vai acontecer. Ela assentiu lentamente. Certo, disse. Então vamos começar por aí. Ele resmungou, mas pegou os formulários de novo, desta vez, anotando cuidadosamente nas margens, recusando-se a deixar qualquer coisa passar por conveniência. Ao voltar pelo escritório mais tarde, uma funcionária jogou uma pasta sobre a mesa de Leah, com um pouco de exagero. Aqui está, senhora, disse a mulher. A palavra senhora, afiada de sarcasmo. Se você descobriu como fazer o novo sistema funcionar, fique à vontade para compartilhar com o resto de nós meros mortais. Houve risadas da mesa ao lado. Leah apenas sorriu. Aviso quando eu me qualificar para a santidade, respondeu de leve. Por enquanto, eu me contentaria em conseguir que essas 3 unidades recebessem seus rádios de substituição antes do fim do mês. Ela não mordeu a isca. Não rebateu com o tipo de autoridade que teria congelado a sala inteira. Ela já fizera isso antes em outros lugares com um peito cheio de insígnias visíveis para sustentar suas palavras. Aqui precisava de outra coisa. Passou as noites diante do computador, enquanto o escritório esvaziava, destrinchando silenciosamente
Um atraso de registros que um marinheiro júnior vinha se afogando há semanas. O jovem marinheiro de primeira classe Turner apareceu à mesa dela com um olhar assombrado depois de um dia particularmente ruim. Senhora, eu acho que estraguei tudo, disse ele. Algumas entradas antigas estão erradas e agora o sistema novo está marcando tudo como falha. Estou tentando recuperar, mas toda vez que conserto algo aparecem 3 erros novos. Estou ficando até tarde há 2 semanas. Acho que a Major Holloway não sabe o quanto estou atrasado. Leah puxou a cadeira para mais perto da tela. Mostre-me, disse. Pelas horas seguintes, ela trabalhou ao lado dele rastreando padrões de erro, identificando onde o manual de treinamento não combinava com o comportamento real do sistema, criando uma lista simples que ele poderia seguir sem se perder. Quando o relógio se aproximou da meia-noite, o pior do acúmulo já estava sob controle. Turner esfregou os olhos, exausto. Você não precisava ficar, disse ele. A maioria das pessoas manda eu me virar. Ou então dizem para a Major que eu sou lento. Leah balançou a cabeça. Todos são rápidos quando o sistema faz sentido, disse baixinho. Você não era o problema. A gratidão dele foi suave, quase envergonhada. Obrigado, senhora, disse. Sério, fique com a lista, ela respondeu. Você é melhor nisso do que imagina. O sistema é que não te deu um começo justo. No centro de comunicações, ela viu o que acontecia quando esses erros escondidos chegavam até a linha de frente. O sargento-chefe Daniel Pike a recebeu na porta. O ar ali dentro vibrava com máquinas que pareciam velhas demais para a carga de trabalho que aguentavam. Cabos serpenteavam pelas paredes como vinhas, alguns etiquetados, outros não. Você é da logística? Perguntou Pike. Sou, disse Leah. Estou tentando entender o que estamos quebrando do seu lado. Ele soltou uma risada curta. Por onde quer começar? Respondeu. Metade de nosso equipamento primário de retransmissão já passou da substituição recomendada. Os racks de backup são canibalizados de sistemas mais antigos. Estamos operando com talvez 60% da capacidade que deveríamos ter. E toda vez que eu envio uma requisição de peças críticas, me dizem que estão impedido ou presas em algum lugar cujo nome eu nem consigo pronunciar. Ele apontou para um rack de equipamentos, luzes piscando. Vê isso. Se mais um componente cair, perdemos a redundância. Um raio. Uma oscilação, um dia ruim. E esta base fica surda no pior momento possível. Leah percorreu a fileira de equipamentos analisando números de modelo, etiquetas de manutenção, painéis presos com fita. O que acontece se você empurra isso para cima na cadeia? Perguntou. Eu tenho empurrado, respondeu ele. Por meses, some em alguma fila. Alguém marca como recebido ou diz que não somos a categoria de maior risco. Então somos rebaixados. No papel estamos estáveis. Na realidade estamos a uma tempestade de virar caos. Ela não fez promessas, não mostrou autoridade, ainda não tinha se revelado, apenas fez mais uma pergunta. Do que você precisa com mais urgência? Ele listou números de peças. Ela anotou, não como uma escriturária cuidando da própria lista, mas como alguém montando silenciosamente um retrato de onde uma base inteira poderia falhar, no momento em que o mar ficasse agitado. Aos poucos, começou a se espalhar a notícia de que a nova garota da logística não revirava os olhos diante das queixas, que sabia quais perguntas fazer, que ficava até tarde e ouvia muito depois da hora em que poderia ter ido para casa. O tom ao redor dela mudou pouco a pouco. Nos primeiros dias, quando ela entrava em uma sala, a reação inicial era riso e fofoca, zombaria dueles, sem rosto que arruinavam a vida de todos com novos formulários e exigências. Mais tarde, quando passava pelo motor pool ou pelo centro de comunicações, as conversas diminuíam por um instante, em vez de explodirem. As pessoas a observavam com uma curiosidade leve e confusa. Como ela conhecia aquele procedimento específico de um sistema embarcado no Pacífico? Porque parecia entender tanto os diagramas de alto nível quanto o menor parafuso sendo apertado na oficina.
porque tratava o erro de dados de um marinheiro júnior com mais cuidado do que muitos oficiais davam a um relatório completo. Ninguém tinha respostas ainda. Só sabiam que ela não se encaixava na caixinha mental que haviam criado para uma escriturária transferida. Se você estivesse ali vendo um rosto novo ser ridicularizado, vendo ela manter a calma enquanto outros a usavam como alvo conveniente para suas frustrações, o que você teria feito? Você teria entrado na piada. Ou teria notado o modo como os olhos dela não perdiam nada, como alguém assumindo silenciosamente o comando de um navio que ninguém percebia que estava à deriva. O zumbido dos condicionadores de ar era o único som restante no escritório de logística muito depois do pôr do sol. A maioria das mesas estava vazia agora, o brilho dos monitores reduzido a telas azuis de descanso. Leah estava no canto terminando a última verificação de dados. Sua manga prendeu na borda da mesa quando ela alcançou uma caneta subindo o suficiente para revelar a tinta por baixo, um tridente desbotado, e simples o símbolo do antigo Pacific Fleet Command Group. Sem cores, sem adornos. Apenas a marca silenciosa de alguém que o conquistara décadas antes. O técnico de logística ao lado dela, o terceiro sargento Moore, viu o vislumbre e congelou no meio da frase. Senhora, onde conseguiu isso? Leah olhou para baixo e puxou a manga de volta sobre o antebraço. Velho erro, respondeu calmamente. Guardei para lembrar. Ele riu de forma suave, incerta. A senhora deve ter servido bem fundo na marinha para ter um desses. Leah apenas sorriu pequeno, fechado, sem convidar mais perguntas. No dia seguinte, na sala de descanso, 2 marinheiros discutiam qual cidade portuária japonesa tinha o melhor ramen. Um deles se virou para Leah enquanto ela servia café. A senhora já esteve por aquelas bandas? Sem pensar, ela respondeu em japonês fluente, o ritmo natural, impecável. Os 2 piscaram. O mais velho inclinou a cabeça. A senhora soa como uma local. Serviu em Yokosuka por acaso. Ela apenas mexeu o café e murmurou. Era uma vez. Depois, saiu deixando os 2 olhando para a porta. Naquela noite, a base ficou silenciosa, exceto pelo uivo do vento vindo do mar. Leah puxou o casaco para perto e caminhou pelo perímetro próximo à linha de voo. O asfalto brilhava sob as luzes de segurança pontilhado de aeronaves estacionadas como gigantes adormecidos. Um sargento jovem saiu do posto de guarda, a lanterna cortando o caminho dela. Senhora, espere aí. A senhora não tem autorização para estar na linha de voo a esta hora. Ela entregou o crachá sem hesitar. Ele franziu a testa ao escanear. Transferência administrativa, hein? Regulamentos dizem que nenhum pessoal não autorizado passa depois das 23 horas. A voz dela permaneceu estável. Seção 7, parágrafo 2, Manual de Operações de Segurança. Exceções para inspeções noturnas se aplicam a observadores designados pelo comando. O sargento piscou surpreso. A senhora sabe isso de cor. Regulamentos só servem se a gente lembra deles, disse ela suavemente. Ele endireitou a postura sem perceber. Entendido, senhora. Pode prosseguir. Quando ela se afastou, o feixe da lanterna dele vacilou. Ele a observou caminhar ao longo da linha de voo, cada passo calmo e deliberado, o vento do Atlântico puxando seu cabelo. Na manhã seguinte, rumores já corriam. A nova funcionária da logística tinha uma tatuagem que só aparecia em oficiais que comandaram navios. Falava japonês como alguém que morou lá. Citava regulamentos de segurança mais rápido que um suboficial com 30 anos. E ninguém conseguia descobrir como ela sabia tanta coisa, ou porque sempre parecia escutar como uma comandante inspecionando o próprio convés. Quem era ela, afinal? A tempestade chegou baixa e rápida sobre Sentinel Harbor, como problemas que surgem quando todos já estão cansados. Ao final da tarde, o céu tinha a cor de metal de arma. O vento batia na bandeira contra o mastro com um ritmo duro e irregular. Da janela do escritório de logística, Leah observava as primeiras cortinas de chuva desfocarem o contorno dos navios no porto.
O boletim meteorológico chamara aquilo de um sistema costeiro forte. Nada incomum, nada que eles já não tivessem visto antes. Lá dentro, nada diminuía. Telefones ainda tocavam, impressoras ainda emperravam requisições, ainda rastejavam pelo sistema como animais feridos. A Major Holloway estava de pé ao lado da mesa de Leah, esfregando as têmporas. "Temos uma aeronave de suprimentos chegando esta noite", disse ela. Kits de missão de alta prioridade e substituições de comunicações, algumas das peças que o Cole vem implorando. Se o tempo ajudar, ela pousa pouco antes da meia-noite. Se o tempo piorar... Ela deixou a frase morrer. "Perdemos mais uma semana", Leah disse baixinho. "No melhor dos casos", respondeu Holloway. "O comando já acha que somos uma base problemática. Mais uma entrega perdida, mais uma falha, e teremos inspetores rastejando por aqui como formigas." Leah assentiu, absorvendo aquilo. Ela já vira o que acontecia quando uma base virava piada nas conversas do quartel-general. Recursos secavam. Gente boa pedia transferência. Os que ficavam aprendiam a parar de pedir ajuda. Lá fora, trovões se aproximavam. No começo da noite, a tempestade caiu de vez. A chuva vinha horizontal, batendo nas janelas como pedras. As luzes oscilaram uma vez, depois estabilizaram. Alguns levantaram os olhos inquietos e voltaram ao trabalho. Leah ficara até tarde novamente destrinchando uma teia de requisições ligadas à aeronave que se aproximava. Ela queria cada documento limpo, cada item devidamente codificado, para que não houvesse desculpa caso a carga sumisse por engano no inventário de outra base. No corredor, alguém xingou quando a rede deu um soluço. Uma impressora cuspiu meia página e morreu. O primeiro sinal real de problema veio como um som, um bip longo e descendente vindo do fundo do prédio. No começo se misturava com a tempestade e o ruído habitual. Depois repetiu, mais longo, mais alto. Holloway saiu do escritório, telefone grudado ao ouvido. Como assim a torre perdeu as comunicações primárias? Disparou. As redundâncias deveriam segurar uma oscilação dessas. Quando? Certo, estamos indo. Ela desligou e olhou para a sala. Todo mundo salva em seu trabalho agora. Temos um possível problema de comunicações. Monroe vem comigo. Leah já estava de pé. Elas avançaram pelos corredores rapidamente, as luzes piscando de novo, enquanto os sistemas de backup do prédio se ajustavam. Do lado de fora, a tempestade batia tão forte que água espirrava por baixo das portas. O ar dentro do centro de comunicações estava mais quente que o normal, pesado de eletrônica e tensão. Telões que normalmente brilhavam com indicadores verdes estáveis, agora estavam cheios de amarelo e vermelho. Linhas de dados que deveriam fluir suavemente estavam congeladas ou tremendo. O sargento-chefe Daniel Pike estava perto do console principal, headset no pescoço, gritando em um telefone fixo. "Eu não ligo para o que o software diz", rosnou. "Estou te dizendo que o retransmissor não está segurando. Temos uma aeronave chegando e a torre não consegue manter canal limpo. Se perdermos esse link com esse tempo, ficamos cegos." Ele bateu o telefone no gancho, mandíbula travada. Em outra tela, Leah viu o problema explicado em termos simples e brutais. A tempestade disparara uma oscilação de energia que o equipamento envelhecido não suportara. A matriz de comunicações primária caiu para metade da capacidade. O sistema de backup, já canibalizado e remendado, lutava para aguentar a carga. O transponder da aeronave aparecia e sumia como um coração falhando no escuro. "Status?", perguntou Holloway. Pike passou a mão pelo rosto. A antena primária levou um impacto. Não um raio direto, mas a oscilação queimou um componente-chave. "Estamos tentando empurrar o tráfego pelo backup, mas ele está sufocando. A torre está conseguindo contato intermitente com a aeronave de suprimentos. Às vezes ouvem a gente, às vezes não. Se não conseguirem manter comunicação positiva, vão desviar ou arremeter. E com esse tempo, isso não é algo rápido de resolver." Um jovem aviador virou a cadeira, olhos arregalados. "Senhora, o sistema também está registrando errado os veículos de solo.
A tempestade bagunçou as atualizações de rastreamento. Está preenchendo posições que não fazem sentido. Se precisarmos mandar veículos de emergência para a pista, vamos estar adivinhando quem está onde. A sala fervilhava com vozes sobrepostas, sugestões, reclamações, planos pela metade. Ninguém estava realmente no comando. O oficial de serviço parecia sobrecarregado, folheando um manual que jamais previra essa combinação exata de falhas. Leah absorveu tudo. Telas falhando. Rostos congelados. A tempestade batendo nas janelas como se estivesse tentando entrar. Ela já vira caos antes quando mísseis voavam e navios faziam curvas bruscas para não estar no lugar errado no segundo errado. Isso era mais silencioso, mas não menos perigoso. Vidas ainda podiam ser perdidas ali, não por fogo inimigo, mas por confusão. O rádio da torre chiou nos alto-falantes. Voz distorcida. Harbor Tower. Aqui é voo de carga. Repetindo. Leitura. Fraca. Turbulência severa. Combustível. Apertando. Por um momento ninguém respondeu. O oficial de serviço hesitou, olhando de uma tela falhando para outra, como se pudesse fazê-las funcionar pela força da vontade. Leah deu um passo à frente. Sua voz saiu firme, calma, com aço suficiente para cortar todo o ruído. Redirecione o tráfego da torre para a frequência 325. Pike verifique fisicamente a cadeia da antena de backup, não apenas na tela. Quero olhos em cada conexão do retransmissor até a entrada da torre. Cole precisa conectar uma linha de gerador para esta sala agora. Não podemos permitir outra queda de voltagem. Cabeças se viraram para ela. Alguma parte do cérebro de Pike deve ter reconhecido aquele tom, mesmo que sua mente ainda não tivesse acompanhado, porque ele se movimentou sem discutir. Já estou indo, disse ele pegando sua caixa de ferramentas e seguindo para os racks de equipamentos. Alguém começou a falar. Senhora, nós não podemos simplesmente mudar. Leah não levantou a voz. Não precisava. A torre tem capacidade multibanda, disse ela. Eles podem mudar para 325 como frequência alternativa de aproximação. A aeronave também. O canal atual está comprometido por interferência. Precisamos de uma faixa mais limpa que ainda esteja dentro da programação prévia do avião. O oficial de serviço piscou. Como a senhora sabe disso? Porque eu vi um grupo-tarefa inteiro quase perder um voo de reabastecimento no Golfo, quando hesitamos por 30 segundos discutindo o protocolo em vez de agir, respondeu ela. Ligue para a torre agora. Holloway observava imóvel como se estivesse vendo alguém que nunca tinha conhecido antes. Leah inclinou-se sobre o console, os dedos movendo-se com a confiança de quem já fizera aquilo mais vezes do que podia contar. Ela não empurrou os aviadores de lado, apenas apontou. Aqui, disse ela. Redirecione o sinal da torre. Confirme a frequência alternativa no sistema, depois me conecte ao áudio deles. A voz do operador da torre veio pelo alto-falante tensa sob a calma treinada. Voo de carga aqui é a torre Sentinel Harbor. Leitu, você? Falha. Repita seu estado de combustível. Estática. Depois uma resposta irregular. Torre aqui é voo de carga, combustível abaixo da margem confortável. Opções de desvio limitadas. Solicitando orientação prioritária. Repito. Solicitando. Leah fez sinal pedindo o headset. O oficial de serviço entregou sem saber ao certo porquê. Aqui é Sentinel Harbor, disse ela no microfone, a voz achatando num tom de autoridade absoluta. Voo de carga mude para a frequência de aproximação 325. Repito 325. Confirme quando estiver no canal. Uma pausa. Depois KBI Sentinel Harbor. Mudando. A tempestade uivava contra o prédio. Ao longe, um trovão estourou bem acima delas, fazendo as luzes tremerem de novo. A voz de Pike soou na linha interna. A antena de backup está suja, mas estável. Ignorei o pior segmento. Vocês devem ver um sinal mais limpo no novo canal. O áudio da torre clareou visivelmente. A voz do piloto soou mais próxima, mais firme, como se alguém o tivesse puxado para fora de um túnel.
Sentinel Harbor aqui. É voo de carga no 325. Lendo vocês 5x5 agora. Voo de carga aqui é Sentinel Harbor. Recebido? Respondeu Leah. Temos vocês. Mantenham o rumo atual. A torre está vetorizando vocês pela parte menos severa da célula. Esperem turbulência, mas dentro dos parâmetros seguros. Pouso prioritário confirmado. As equipes de solo estarão prontas. O operador da torre assumiu mais confiante agora que o caminho estava traçado. Voo de carga aqui é a torre. Continuem a aproximação no rumo 095. Desçam para... Leah deu um passo atrás, permitindo que ele recuperasse o controle. Ela então virou-se para o jovem aviador responsável pelo rastreamento dos veículos. Esqueça as posições automáticas por enquanto, disse. Comece uma verificação manual. Ligue para o motor pool segurança equipes médicas. Obtenha confirmações humanas de qualquer veículo que possa precisar de acesso à pista. Não confie em nada nessa tela, até que alguém com olhos no local confirme. Ele assentiu aliviado por ter instruções claras. Sim, senhora. Ela fez mais uma solicitação. Conecte-me com o sargento Morcole, disse ao operador interno. Se precisarmos de uma linha de gerador para este prédio, é ele quem vai fazer acontecer. Minutos depois, a voz de Cole surgiu. Vento e chuva roncavam atrás dele. Disseram que você precisava de energia, falou Cole. Estou aqui fora com uma equipe e um gerador portátil. A tempestade está feia, mas podemos conectar tudo se a alimentação do prédio falhar de novo. Instalem, disse Leah. Vou liberar qualquer acesso que precisarem. Não quero essas telas apagando enquanto aquela aeronave estiver na aproximação. Pode deixar, respondeu ele. Nenhuma resistência nenhuma pergunta sobre a autoridade dela. Algo no tom dela tornava isso desnecessário. De volta à sala de comunicações, as telas estabilizaram. A cadeia de antenas de backup sustentava a nova carga sem colapsar. As instruções da torre ficaram mais precisas conforme o sinal se firmava. A posição da aeronave surgia agora como um ícone nítido, movendo-se por um vetor definido. Em menos de 15 minutos, o que parecia ser um desastre em câmera lenta estava sob controle. Holloway observava Leah tão atentamente quanto observava os indicadores de status. Quando a torre finalmente relatou voo de carga pousado. Pista liberada. Um suspiro saiu da sala inteira ao mesmo tempo. Ombros relaxaram. Alguém riu de alívio. Algumas pessoas até bateram palmas sem perceber. Leah tirou o headset e o devolveu ao oficial de serviço. Bom trabalho, ela disse. Certifiquem-se de registrar a mudança de frequência e o impacto do tempo corretamente. Assim, quando algum escritório lá em cima ler isso, depois eles vão saber o que realmente aconteceu. Não apenas que deu tudo certo. Ele assentiu ainda, olhando para ela como quem tenta reconhecer um rosto que deveria lembrar. A Major Holloway se aproximou. Como você? Começou ela, depois balançou a cabeça. Monroe? Onde você aprendeu a fazer tudo aquilo. Leah deu de ombros quase imperceptível. Tivemos coisa pior no Golfo, senhora. Frequência diferente, mesma tempestade. Só odeio ver gente boa perder por causa de fiação ruim e velhos hábitos. Holloway não encontrou resposta. Do lado de fora, a chuva ainda castigava a base. Mas dentro do centro de comunicações, a crise havia passado. A aeronave que chegava taxiou com segurança até sua posição, trazendo as peças e equipamentos que tantos estavam esperando. No papel, o incidente leria como uma falha de equipamento resolvida, com pensamento rápido e procedimento adequado. Nos corredores, no refeitório, no motor pool, outra história já estava ganhando forma. Falavam sobre como a nova transferência da logística tinha entrado na sala de comunicações, soando mais como uma comandante de grupo de batalha do que uma escriturária. Como ela chamara a frequência correta sem precisar verificar. Como colocar a sargentos experientes em movimento com a facilidade de alguém que passara a vida inteira enviando pessoas para situações perigosas. Nenhuma escriturária faria isso, diziam.
Nenhum transfer admin anônimo sabia tanto tão rápido. Quando Leah voltou à sua mesa, os sussurros já tinham corrido à frente dela. Quem era ela? Onde tinha servido? Porque sua calma na tempestade parecia familiar para aqueles que um dia estiveram de vigia sob outra bandeira longe de casa. Se você estivesse naquela sala com a tempestade batendo do lado de fora e as telas apagando, você teria confiado na voz de uma estranha que de repente falava como se fosse dona do céu. Você teria confiado ou congelado como todos os outros. Na manhã seguinte, o dia amanheceu limpo e brilhante, como se a tempestade nunca tivesse existido. A chuva tinha lavado o céu, até deixá-lo azul impossível sobre Sentinel Harbor. No campo de desfiles, toda a base estava em formação. Filas de uniformes brilhavam sob o sol nascente. Botas batiam no asfalto em ritmo perfeito. Bandeiras estalavam ao vento do mar. As notas da banda marcial ecoavam sobre a água fortes e cerimoniais. A notícia tinha se espalhado como fogo durante a noite. A misteriosa nova transferência que havia assumido o comando durante a falha de comunicações havia desaparecido da mesa pouco antes do amanhecer. No lugar dela surgiu um boato. Um novo comandante estava chegando de Washington. Um almirante de pouco mais de 40 anos, supostamente um prodígio tático. Oficiais cochichavam enquanto ajustavam seus capes de gala. Provavelmente desses gênios de papel, murmurou um deles. Outro reformador? O mestre de cerimônias aproximou-se do microfone. Atenção em forma. Preparar para a chegada do novo oficial comandante. A banda iniciou uma marcha. Todos os olhares se voltaram para a da entrada principal. E então, pelo lado do campo, uma figura surgiu sob a luz do sol. Ela usava o uniforme branco de gala, os sapatos polidos, refletindo o brilho da manhã. Cada medalha e cada condecoração estavam no lugar exato. A luz encontrou as estrelas de almirante em seus ombros brilhantes e inegáveis. Por um instante ninguém se moveu. A Major Grace Holloway, de pé perto da frente da formação, empalideceu. Sua voz escapou antes que pudesse contê-la. Meu Deus! Atrás da cerca do motorpool, o sargento Riley Cole congelou no meio do movimento chave inglesa na mão, como se alguém tivesse silenciado o mundo. Perto do portão, o jovem guarda que um dia a deixara entrar sem ao menos olhar direito, endireitou-se tão rápido que seu boné quase voou. Sua mão subiu à testa em um comprimento brusco e trêmulo. Em todos os lugares, o reconhecimento chegou como uma onda em câmera lenta. A mulher silenciosa de jeans e moletom, aquela que havia preenchido formulários, caminhado pelos cais, consertado sistemas e comandado com calma durante a tempestade, caminhava agora rumo ao pódio. A voz do locutor vacilou só uma vez, antes de recuperar o tom profissional. Senhoras e senhores, a contra-almirante Leah Monroe, assumindo o comando da base de apoio naval Sentinel Harbor. O silêncio tomou o campo de parada. Milhares de olhos a seguiram, enquanto ela se posicionava ao lado do comandante que deixava o cargo. Ela fez uma pausa, observando a formação. Os mesmos rostos que antes haviam rido, duvidado ou ignorado sua presença. Sua expressão não endureceu. Não havia orgulho nem vingança. Apenas calma completa e inabalável. Ela ergueu a mão em continência. O som de centenas de botas batendo no solo ecoou como trovão sobre um mar tranquilo. Cada rosto empalideceu não por medo, mas pela compreensão. Todos tinham visto ela. Todos tinham falado com ela. Todos a tinham subestimado. E agora a mulher que haviam deixado de lado estava diante deles como a almirante que comandaria cada um. O vento vindo da água trouxe consigo o leve cheiro de sal e combustível de jato, quando Leah Monroe subiu ao pódio. O microfone deu um pequeno estalo, depois silenciou novamente, aguardando sua voz. Ela se manteve ereta, mãos cruzadas atrás das costas, olhos percorrendo o mar de uniformes à sua frente, rostos que agora ela conhecia não por listas de serviço, mas por corredores, repartições e crises à meia-noite.
Ela viu o guarda do portão, a escriturária, que brincara sobre velocidade de digitação, os oficiais do refeitório que zombaram dos protocolos de prontidão. Todos estavam ali, postura rígida, olhos à frente. Quando falou, sua voz foi calma e sem pressa, cada palavra carregando-se no ar estático. Passei minha primeira semana aqui como uma escriturária transferida, disse ela. Sem patente, sem uniforme, só um nome no papel. Eu queria ver esta base da mesma forma que vocês veem todos os dias, quando ninguém importante está olhando. Sua voz ecoou clara pelos alto-falantes. O único outro som era o das cordas da bandeira batendo no mastro. Vi frustração, continuou ela. Vi sistemas que faziam pessoas competentes parecerem incompetentes. Vi equipamentos aguardando assinaturas que nunca chegavam. Mas também vi outra coisa. Ela pausou. Toda a formação pareceu inclinar-se um pouco para a frente. Vi pessoas que ainda se importam. Pessoas que consertam o que podem mesmo quando o sistema não agradece. Pessoas que continuam aparecendo dia após dia. Um movimento sutil atravessou a formação, algo entre vergonha e admiração. Alguns olhares se desviaram como se verificassem se mais alguém sentia o mesmo. Lia olhou para a primeira fileira e encontrou a Major Grace Holloway, ali rígida como aço. Seus olhos se encontraram. Lia inclinou a cabeça. Major Holloway, disse ela firme, à frente. Holloway hesitou só por meio segundo e depois marchou, botas batendo no asfalto como tambor. Parou 3 passos antes do pódio e prestou continência. Lia devolveu com precisão. Esta oficial manteve este comando de pé enquanto tudo ao redor dela quebrava, declarou. Ela nunca deixou de lutar por sua equipe, mesmo quando isso custou seu sono, paciência e paz de espírito. Ela assumirá imediatamente a liderança da força-tarefa de reforma logística. Aplausos começaram tímidos, depois cresceram até preencherem o ar. A mandíbula de Holloway se contraiu. Ela tentou manter a compostura, mas seus olhos brilharam antes de retornar à formação. Em seguida, Lia chamou o sargento Riley Cole. O NCO do motor pool parecia atordoado. Alguém teve que empurrá-lo para frente. Ele caminhou rapidamente até a frente, a graxa ainda visível nas bordas das mãos, apesar de todo o esforço para limpá-las. O tom de Lia suavizou-se levemente. Quando a tempestade atingiu este homem, não esperou ordens para agir, disse ela. Ele viu o que precisava ser feito e fez acontecer. Ele lembrou a este comando que as menores decisões no campo podem fazer a maior diferença em segurança e prontidão. Ele vai supervisionar nosso programa de otimização de manutenção em toda a base. Cole prestou continência e por um momento suas mãos calejadas tremeram. Sim, senhora, respondeu ele, a voz embargada. Finalmente Lia voltou-se para a seção de comunicações. Sargento de primeira classe Daniel Pike à frente. Pike avançou rapidamente. Seu rosto estava firme, mas os olhos traíam surpresa. O sargento Pike manteve as linhas vivas quando nossos sistemas falharam, disse Lia. Ele se recusou a aceitar que bom o bastante fosse suficiente. Sua liderança naquela sala salvou mais do que apenas uma aeronave. Salvou nossa credibilidade como comando. Ele vai liderar nossa nova iniciativa de integridade técnica. A continência de Pike foi precisa, mas seu sorriso ultrapassava o permitido pelo regulamento. Lia devolveu a continência e então voltou-se novamente para toda a formação. Esses 3 não esperaram permissão para fazer a coisa certa, declarou. Eles agiram. Eles falaram. Eles se importaram. E é isso que eu espero de todos nesta base a partir de hoje. Ela deixou o silêncio se estender, o vento puxando levemente seu uniforme. Então disse com uma força tranquila: a partir de hoje nós consertamos problemas, antes que eles se tornem desculpas. As palavras pairaram no ar pesadas e definitivas. Por um instante, ninguém se moveu. Então o tenente-coronel David Ranks, o mesmo que mal levantara os olhos dos papéis no dia em que ela chegou, deu um passo à frente. Sua mão direita subiu em uma continência nítida, deliberada,
carregando algo que antes não existia. Respeito. Leah retribuiu com um leve aceno de cabeça. E então, como uma onda quebrando o resto da base, seguiu. Um por um. Depois todos de uma vez. Centenas de mãos ergueram-se. Milhares de botas bateram juntas. O som rolou pelo campo de parada como trovão, ecoando contra os hangares do outro lado da água, reverberando pelo casco de aço dos navios no porto. Um som que se sentia no peito. O hino da marinha começou suavemente a sessão de metais, levantando as primeiras notas solenes. O som se misturou ao vento e ao ritmo dos passos, enquanto as fileiras permaneciam em atenção total. Leah observou todos eles. Os mesmos rostos que antes haviam zombado, suspirado ou a ignorado. Agora estavam silenciosos, alinhados, unidos. Sem palavras, sem aplausos. Apenas uma continência que dizia tudo. Na borda distante do campo, o jovem guarda que um dia a deixara entrar sem perceber quem ela era, permanecia com o braço erguido tremendo levemente, lágrimas brilhando em seus olhos. Leah respirou fundo e devolveu cada continência ao longo de sua linha de visão, um gesto deliberado por vez. Naquele momento, a tempestade, a dúvida, a zombaria, tudo se dissolveu em algo puro. Respeito. E quando o hino atingiu sua nota final, o eco de 1000 botas desapareceu pela baía como uma promessa cumprida. 6 meses depois, Sentinel Harbor já não era o mesmo lugar. Os depósitos, antes meio apagados e desorganizados, agora funcionavam como relógio. Cada entrega registrada, cada item rastreável, cada formulário revisado, não por medo, mas por orgulho. O que antes eram desculpas, tornara-se eficiência. A Major Holloway, agora promovida a tenente-coronel, caminhava pelos setores com as mangas arregaçadas, orientando oficiais mais jovens da mesma forma que a almirante Monroe, um dia, a orientara silenciosamente. A cadeia logística antes, um emaranhado de confusão, agora funcionava tão perfeitamente que outros comandos pediam seus esquemas. No Motor Pool, o sargento Riley Cole supervisionava fileiras impecáveis de veículos prontos para implantação. Suas métricas de manutenção lideravam toda a região. O mesmo sargento que antes alertara que a liderança não ouvia, agora estava no centro de cada reunião de prontidão, tratado como especialista. O centro de comunicações do sargento de primeira classe Daniel Pike brilhava com novos equipamentos. Cada relé substituído, cada backup testado. 5 meses seguidos com 100% de disponibilidade. Seus técnicos voltaram a confiar nos sistemas e ainda mais na liderança. O oficial de suprimentos corrupto Capitão Patterson não durou muito depois que as auditorias começaram. Os novos protocolos de supervisão escritos pela própria Leah revelaram meses de roubo e registros falsificados. Ele foi preso discretamente, julgado em corte marcial e removido do serviço. O choque percorreu a base, mas algo mais profundo substituiu o medo. Alívio. A podridão tinha sido arrancada. A moral disparou. As pessoas passaram a ficar até mais tarde não porque precisavam, mas porque queriam. As equipes começaram a competir para alcançar padrões mais altos. O riso no refeitório soava diferente, agora não amargo, mas verdadeiro. Até os mesmos guardas que um dia deixaram Leah passar pelo portão sem olhar, agora se mantinham mais retos, prestando continência firme no instante em que ela passava. A almirante Monroe nunca mencionou novamente sua semana infiltrada. Não havia necessidade. Sua presença por si só carregava aquela lembrança. Ela liderava sem cerimônia, inspecionando em silêncio, ouvindo mais do que falava. As reuniões começavam com perguntas em vez de ordens. Quando elogiava alguém, aquilo tinha peso. A base tornou-se algo raro, um lugar onde disciplina e confiança conviviam lado a lado. Não era perfeita, mas tinha orgulho novamente. E quando perguntavam como ela tinha conseguido, ela dava sempre a mesma resposta tranquila. Às vezes a autoridade mais forte não grita ordens. Primeiro ela escuta. O poder real não está em medalhas ou insígnias.
está em conhecer a verdade antes que alguém tente escondê-la. Sob seu comando, Sentinel Harbor deixou de ser apenas mais uma instalação naval. Transformou-se em uma família de excelência reconstruída, não por punição ou orgulho, mas por humildade, honestidade e por uma líder que se importava o suficiente para caminhar entre os seus antes de esperar que a seguissem. A contra-almirante Leah Monroe nunca buscou aplausos. Ela buscou verdade. O que começou como uma caminhada silenciosa através do fracasso tornou-se uma marcha rumo à integridade, uma decisão de cada vez. Em apenas 6 meses, ela transformou uma base cheia de dúvida em um lugar que acreditava novamente não em slogans, mas uns nos outros. As mesmas pessoas que antes riam pelas suas costas, agora se endireitavam quando ela passava. Tinham aprendido algo com seu silêncio, sua calma e sua força. Que liderança de verdade não exige respeito, ela o conquista. Cada homem e mulher que um dia a subestimou, agora carrega essa lição em cada continência, cada briefing, cada missão. Se você gostou desta história, inscreva-se para mais relatos militares e de veteranos. Essas histórias verdadeiras mantêm a coragem viva para as próximas gerações. E nos comentários diga de onde você está assistindo e quem é o líder silencioso que você nunca esqueceu.